Meu nome é Paulo Gomes, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estou aqui para apresentar para vocês a minha comunicação intitulada Uma exposição de Manuel Araújo de Porto Alegre. É uma comunicação que trata do histórico e da análise da curadoria para a exposição intitulada O Barão no Paço, realizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tendo como assunto, tema, a obra de Manuel Araújo de Porto Alegre. Também é comemorativo aos 140 anos da morte do artista e ela foi trabalhada com obras de coleções locais. Eu vou iniciar lendo um texto do Guilhermino César, que diz: se houve um gaúcho ausente dos quadros locais, indiferente mesmo à sorte de sua província, ao sofrimento de seus conterrâneos, esse parece ter sido Manuel de Araújo de Porto Alegre. Em nada do que escreveu traduziu a doçura ou descuidado, o aflitivo ou trágico de seu viver. Saindo dos pagos aos 20 anos, a ele só regressou trazido pela admiração reverente dos seus patrícios, depois de morto. Esse texto do Guilhermino César é importante no sentido de que ele dá exatamente a dimensão da não presença do Barão de Santo Ângelo no Rio Grande do Sul. Esse trabalho de trazê-lo de volta ao Rio Grande do Sul se inicia exatamente no século XX, já muitos anos após a sua morte, quando em 1918 é inaugurada a erma em sua homenagem, feita pelo Eduardo de Sá. Essa homenagem ela é acompanhada de uma série de outros eventos, e o principal deles talvez seja a chegada dos seus restos mortais em 2 de janeiro de 1930, e que são, então, homenageados no Paço Municipal de Porto Alegre. Em 1943, a coleção de artes do Instituto de Artes passa a se chamar da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo. Em 1956, 150 anos do seu nascimento são comemorados com um grande evento pela Divisão de Cultura. Novamente, em 79, 100 anos da sua morte, é comemorado com um evento promovido pelo Instituto de Artes. Em 96, 97, o Museu Júlio de Castilhos faz aquela que talvez seja a maior exposição da sua obra entre nós. Em 2019, então, 140 anos de sua morte, no dia 29 de dezembro. Em 2020, os 90 anos da sua chegada são comemorados no mesmo local onde seus restos mortais foram festejados, no Paço Imperial, daí o nome da exposição, o Barão no Paço. Quem foi o Barão de Santo Ângelo? Manuel de Araújo de Porto Alegre, aqui visto num retrato pintado pelo seu genro Pedro Américo. É um artista nascido no Rio Grande do Sul, que tem uma formação inicial aqui, uma atuação inicial ainda bastante jovem no Rio Grande do Sul, uma formação que lhe permitiu ir para o Rio de Janeiro em 1927, onde se matricula na Academia Imperial de Belas Artes, onde vai ser aluno do Jean de Montigny e do Debré, entre outros. Principalmente, não vou entrar aqui em detalhes biográficos, um intelectual de primeiríssima linha. O Marx Fleios vai chamá-lo de homem tudo, exatamente porque ele vai atuar dentro do contexto da construção da identidade artística e cultural no Brasil. Um momento crucial da formação brasileira nesse período, um momento que tem grandes embates políticos, grandes eventos internacionais, como a Guerra do Paraguai, tem grandes dificuldades, tem escravidão, e é dentro desse contexto todo que alguns intelectuais vão atuar no sentido de construir uma identidade nacional. Não estou aqui julgando se ele é bom ou ruim, mas só trazendo o registro. Entre esses estão o Adolfo de Ivarhagen, o grande historiador, o José de Alencar, o romancista, o Antônio Carlos Gomes, o músico, e mesmo Pedro II, aos quais a gente pode somar certamente a figura do Manuel de Araújo de Porto Alegre. A exposição propriamente dita surgiu de uma sugestão minha à Coordenação de Artes Plásticas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, de fazer um evento alusivo aos 140 anos da morte do artista. Evidentemente que eles aceitaram a sugestão e me convidaram para fazer a exposição. As expectativas eram expor a produção do artista disponíveis em coleções públicas locais. E o objetivo era celebrar a data e, ao mesmo tempo, possibilitar ao público local a oportunidade de ver ou rever, aqueles que viram em 96, 97, essas obras inacessíveis. E aqui a gente tem o catálogo dessa exposição de 1996, 1997. A curadoria propriamente dita, ela se deu a partir da confecção de um inventário de obras presentes em coleções públicas, em Porto Alegre, no Museu Júlio de Castilhos, no Margues, na Cúria Metropolitana, na Pinacoteca da Fundacred, em uma coleção particular. Essas obras foram organizadas, então, dentro de alguns grupos. Era necessário fazer exatamente uma inscrição dessas obras entre alguns grupos, para não simplesmente mostrar as obras como desenhos ou como pinturas. Então, eu organizei algumas categorias, alguns grupos, como retratos e figuras, paisagens, estudos de vegetação, estudos de decoração, cenografia, teatro, estudos de pinturas, ilustração e pintura. Esses
Grupos foram organizados, as obras foram inscritas nesses grupos e foram elaborados textos justificando a sua inscrição, e esses textos foram então colocados junto às obras na exposição, explicitando essas intenções e tecendo os comentários sumários sobre algumas das peças presentes, evidentemente pensando no público que iria ver a exposição. Desses estudos feitos, dessas análises, eu vou destacar algumas. A primeira delas é a obra intitulada Et Homo, que foi exibida pela última vez em 1956, é uma obra praticamente ausente de qualquer documentação sobre o Manuel de Araújo Porto Alegre, apesar de estar atribuída ao inventário da Cúria Metropolitana e está citada no livro de Deparão e Antunes. Esse desconhecimento não impede, por exemplo, que nós falemos da sua importância e algumas de suas características, como, por exemplo, a questão de ser uma pintura religiosa, o que demonstra exatamente a potência ainda do mecenato da Igreja no século XIX, a forte formação acadêmica, uma obra que tem referências em pinturas do barroco italiano, principalmente de Tiziano, e outros elementos dados. A obra foi exposta exatamente como vocês estão vendo, sem chassis e sem restauro, o que não foi permitido por falta de recursos naquele momento, mas era importante trazer a obra à tona exatamente para permitir a sua visibilidade e os estudos sobre a sua existência e, evidentemente, a produção de documentação. A obra seguinte é Descida da Cruz, também um desenho preparatório para uma tela chamada Consumado Oeste, isso nós temos registro, uma tela pintada em Roma em 1834, da qual nós não temos notícia, também uma informação a ser conferida e consolidada. A outra obra é o Estudo para Painel Decorativo, de 1851, foi colocado dentro dos estudos para decoração, uma produção muito forte do Manuel Araújo Porto Alegre, evidentemente um estudo para uma decoração parietal alegórica, ou talvez uma ilustração pouco provável. Rafael Cardoso, historiador, vai dizer que talvez seja um retrato de Suetônio, o historiador romano, e a gente pode ver as referências aqui na paisagem romana, no fundo da gruta, a loba romana que aparece acima, também vocês veem que são obras que têm muitas interrogações acompanhando cada uma delas, né? O slide 10 é o croquis para cenário, é uma peça bem conhecida da coleção de Porto Alegre, é um cárcere de inspiração piranesiana, mas aí a questão é qual peça. Letícia Skeff, baseado em Deparão e Antunes, vai falar exatamente de que ele fez cenário para uma peça chamada Antônio José, ou Poeta Inquisição, do Gonçalves de Magalhães, uma peça estreada em 1838. A rubrica do quinto ato descreve exatamente como vista do cárcere do Santo Ofício. E é evidente que a gente consegue traçar alguns paralelos, algumas afinidades, o que permitiria talvez aí uma identificação precisa desse estudo com a peça do Gonçalves de Magalhães, evidentemente aí mais um dado para essa história da sua atuação como cenógrafo. O outro slide é um chamado estudo cenográfico provável, um estudo para uma pintura ao invés de cenografia e teatro, porque não é evidentemente um trabalho de cenografia, é evidentemente uma caritas romana, a história da moça chamada Pero, que amamenta seu pai chamado Simo, que foi preso e justamente condenado à morte por inanição. Isso está baseado no historiador Valério Máximo, no seu livro chamado Atos e Provérbios Memoráveis dos Romanos Antigos, e evidentemente é uma cena de pietas familiar ou filial, o que não, evidentemente não permitiria uma cena como tal no teatro, o que também demonstra a dificuldade de classificação e identificação dessas obras. O outro slide é o autorretrato do artista, pintado aos 17 anos, é um retrato rigoroso, duro, feito à régua, bastante rude, até pouca habilidade pictórica, mas isso é muito baseado no julgamento a partir das condições atuais da pintura, que não é boa. Ao contrário, foi uma pintura muito prejudicada pelo tempo e é uma obra que permite nós começarmos a falar do Manuel Araújo Porto Alegre, pintor, que evidentemente seria uma obra que estaria no primeiro lugar no seu catálogo raisonné, o que seria absolutamente fundamental para um conhecimento e julgamento preciso da sua produção pictórica. Sem isso não dá para julgar o Manuel Araújo Porto Alegre enquanto pintor, porque nós não conhecemos a sua obra pictórica. O último trabalho da exposição que eu vou mostrar para vocês não é um trabalho do Porto Alegre, é um trabalho sobre o Porto Alegre, na verdade é um retrato dele pintado aos 70 anos, é um pintado feito pelo Vicente Servazio, na verdade é uma fotografia com pintura a óleo sobre um procedimento bastante usual no século XIX, início do século XX no Rio Grande do Sul, e que mostra aí já não o jovem que nós vimos no retrato anterior, mas um homem já quebrado e idoso, já com bastante idade, um homem que passou um imenso trabalho da sua vida e que, independente do imenso trabalho, isso não
impediu de se manter firme e forte nas suas decisões de construir o que ele se propôs a construir enquanto artista intelectual. A exposição é um trabalho de curadoria, é um trabalho de uma característica histórica de pesquisa bastante acentuada, no sentido de que foi feito um investimento grande para colocar essas obras dentro de algum contexto, e evidentemente que isso foi no sentido de permitir que os públicos e os estudiosos futuros possam ter acesso a essas obras. Está sendo editado um catálogo sobre a exposição, isso vai permitir que essas obras circulem e se tornem objeto de estudo que elas merecem e devem acontecer. Essa comunicação está associada à minha pesquisa intitulada Artistas e Historiadores de Arte Críticos, uma perspectiva da arte no Brasil a partir de acervos artísticos documentais, públicos e privados, e também faz parte do grupo de pesquisa da CAPES. Eu agradeço a atenção e fico disponível para as perguntas e convido todos a ler o texto. Obrigado.